Capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. No capítulo 15, localize o verso de número 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quantos encontraram? Pega carona aí com seu irmão, você que não trouxe. Acredito que eles devam ter colocado aí. Colocou? Capítulo 15, nós estaremos lendo a partir do verso de número 21. E partindo Jesus dali, retirou-se para as terras de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vinda daquelas cercanias, pôs-se a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Aproximaram-se então seus discípulos e lhe disseram: Senhor, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ao que ele lhe respondeu: Eu não fui enviado, senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher então, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Ao que ele lhe disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. E você diga amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra foi lida aqui essa noite. Pai, eu entendo que este é um dos momentos mais desafiadores da reunião, porque é onde a nossa mente, ó Deus, é atacada constantemente, ó Pai, por dardos do inimigo. Por isso, ó Deus, eu lhe peço, leva agora cativo, ó Deus, cada mente à sala do trono, e dessa maneira, Pai, nos esconda onde nenhum dos dardos do nosso inimigo possa nos alcançar. É o que nós lhe pedimos na noite de hoje, para a glória do teu santo e poderoso nome, e você diga amém. Amém. Tome o seu assento, e assentando-se, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, me empreste a sua atenção por alguns minutos, e eu prometo ser muito breve, bem sucinto aqui essa noite, para não lhe enfadar, entendendo que vocês têm um cronograma bem extenso daqui para frente. Quando a pastora nos fez o convite e nos informou a respeito do tema, eu não pude deixar de perceber a importância de nós falarmos a respeito de um assunto que na maioria das vezes é tão negligenciado por algumas pessoas. Eu não sei se você atentou para o fato de que talvez este seja um dos anos, pelo menos que eu me lembro, mais turbulentos no início de pelo menos nos últimos 10 anos. Eu não sei se você percebeu, mas nós passamos por um momento de transição. Eu acredito que o pastor constantemente deve estar batendo nessa tecla com os irmãos, no que diz respeito ao governo, no que diz respeito à política. E é um momento tão instável, seguido de uma série de acontecimentos a nível nacional. Então talvez não exista um momento mais propício do que este para nós trazermos à memória este tema. A necessidade de nós termos sabedoria, e de um jeitinho bem brasileiro, um jogo de cintura terrível, para lidar com inúmeras coisas que nos sobrevêm. Então eu quero aqui, com a ajuda de Deus, tentar lhe falar a respeito de algumas coisas concernentes à vida desta mulher, e eu acredito que juntos ouviremos a voz de Deus aqui. Vale um amém? Amém. Se você prestou bastante atenção no texto que nós acabamos de ler,
você percebeu que Cristo conferiu a esta mulher, que não é crente, não está inserida na aliança, o título de alguém portador de uma grande fé? Ora, quando eu li este texto, a primeira coisa que me ocorreu foi: se Cristo deu a esta mulher, que não é crente, não é cristã, não é pertencente à aliança, o título de alguém detentor de um dom tão sobrenatural e maravilhoso quanto este, logo Cristo estava estabelecendo meio que um padrão, que em outros tempos alguém manifestaria algo que até poderia ser chamado de fé, mas não alcançaria um nível tão elevado para ser chamado de grande. Alguém demonstraria uma fé pequena. E quando eu meditei neste texto, o Senhor Deus me fez perceber algumas características na atitude desta mulher, que conferiram-lhe o título de alguém possuidor de uma grande fé. Mas antes de nós entrarmos de fato no corpo do sermão, deixe-me lhe dar algumas informações. Duas coisas importantíssimas acontecem no capítulo de número 15, ao longo do exercício ministerial de Cristo. Quais são elas? Dos versos de número 1 até o verso de número 21, nós encontramos uma faceta do ministério de Cristo que para alguns é desconhecida. Hoje, alguns debates teológicos ganharam grande força devido ao crescimento da interação nas redes sociais por parte dos cristãos. E o que está em voga nos últimos dias talvez seja discussões como do tipo arminianos contra calvinistas, pentecostais contra batistas, e por aí vai. Contra, no bom sentido da palavra, é que ambos os grupos defendem o seu ponto de vista. Naquele tempo, semelhante hoje, existiam grupos que priorizavam a sua visão no que diz respeito à tradição dos anciãos. E um destes grupos, que eram dos fariseus, composto ainda por alguns escribas, vão questionar a Cristo, bem como os seus discípulos, sobre o motivo pelo qual eles comiam sem observar o rito de lavagem das mãos. Quem está comigo, gente? Então tente não se distrair. E é exatamente nesta ocasião que Cristo lhes dará um show de interpretação. Eu tive o cuidado de estudar a respeito de algumas coisas, no que diz respeito às cerimônias domésticas dos judeus, e esta muito me chamou a atenção, porque o que hoje nós fazemos por pura higiene, que é lavar as mãos antes de qualquer refeição, naquele tempo eles observavam de forma rigorosa, e eles tinham a tradição dos anciãos quase que em pé de igualdade à lei, a palavra dada por Deus. Antes de cada refeição, eles pegavam um recipiente com aproximadamente 250 ml de água, não mais do que isso, e com a ponta dos dedos virados para cima, despejava-se água nas mãos, de modo que a água que parasse agora na palma das mãos estava impossibilitada ou inutilizável e não podia entrar em contato com a água restante no recipiente. Eles então viravam as mãos com a ponta dos dedos para baixo e só aí então lançava-se água sobre as mãos. Uma mão agora lavada podia então esfregar a outra mão. Gente, antes de cada refeição, após cada refeição e a troca de cada prato, eles observavam rigorosamente a lavagem das mãos. E é diante desta observância religiosa que eles vão questionar a Cristo por que de os discípulos não lavarem as mãos. E Cristo, eu imagino que em um tom de muita ternura, não perdendo a sua seriedade, vai lhes dizer: vocês ainda não entenderam que o que contamina o homem não é aquilo que entra ali na boca, o que contamina o homem é aquilo que sai. E ele vai dizer por quê? O que sai tem como origem o coração, e do coração procedem as saídas da vida, bem como da morte. Diante das palavras de Cristo, vale a pena eu fazer uma pequena ressalva e uma observação e lhe dizer: é muito importante que você redobre a atenção com as palavras que você profere, porque elas simplesmente saem, não são carregadas pelo vento, elas são responsáveis por criar um ambiente à sua volta. Alguns dias atrás eu ouvi alguém dizer que nós somos resultado dos últimos 5 livros que lemos.
das últimas 5 pessoas com as quais mantivemos contato e também somos resultado das palavras que nós proferimos, de modo que é impossível não refletirmos diante desta afirmativa. O que você vive hoje nada mais é do que resultado das palavras que você disse ontem, e o que você viverá amanhã nada mais será do que o resultado das palavras que você proferiu no hoje. Eu ouvi alguém dizer alguns dias atrás que quem sabe o que planta não tem medo do que vai colher. Então é muito importante que você guarde muito bem o seu coração e tente não proferir palavras que promoverão consequências quase que catastróficas no futuro. Com isso que eu quero lhe dizer, coloque um guarda na sua língua, preserve o seu silêncio quando você não tiver nada de útil para falar. Vale um amém? Amém. Então, diante deste debate, eles perceberam que não conseguiriam surpreender a Cristo, e eles procuram agora um meio para dizimar o ministério de Cristo, forçado pela oposição religiosa que ele encontra. Ele agora vai se retirar para um lugar que era pouco visitado pelos judeus. Ele se retira para as terras de Tiro e Sidom, que eram pertencentes a Canaã ou a Cananeia. E o que me chama a atenção é o lugar escolhido por Cristo, distante de Jerusalém aproximadamente 90 quilômetros. Ele não dispunha de carros tão confortáveis como que nós temos parados na porta da igreja hoje. Não, era tudo na viação chinela, viação canela. Esta caminhada durava aproximadamente 3 dias. E preste muita atenção, que Cristo não dava ponto sem nó. Todas as suas idas e vindas eram estratégicas e com um propósito bem específico, e este não podia ser diferente. Mas o que mais me impressiona é que nós estamos diante do fato da primeira vez que Cristo se retira dos limites da Palestina para uma terra que até outrora lhe era estranha. Pastor, isso é importante? Muito, porque é o primeiro contato que os gentios terão com o ministério de Cristo. É o primeiro contato que povos que estavam fora da aliança terão com a pessoa bendita de Cristo. Quando eu li este texto a primeira vez, eu disse: Senhor, o que foi que ocasionou, entre aspas, a sua fuga, a sua retirada? Por que é que diante destes homens que arrotavam santidade, o Senhor não se revelou como grande eu sou, como fez no Getsêmani, para que todos tivessem um lampejo de graça e fossem dominados pelo poder magnífico do seu nome? E naquele momento o Senhor Deus ministrou ao meu coração, porque eu estava quase que convicto de que foi covardia da parte do mestre aquela retirada. Foi uma retirada estratégica. Se nós lermos de forma muito rápida, a gente diz: fugiu, se acovardou, teve medo. Não, retirou-se de forma estratégica. Perceba, por gentileza, que até aquele momento o ministério de Cristo resumia-se a Jerusalém e aos seus compatriotas, por causa desta oposição que ele encontra, motivado pela resistência que ele encontrou, ele se vê então na obrigação de sair dos limites de Jerusalém e levar o seu ministério para um pouco mais adiante. Com isso, o que eu quero lhe dizer? Que a oposição que Cristo encontrou, a resistência que ele encontrou no meio dos seus, não lhe serviu de obstáculo, não lhe serviu de barreira, deu a ele a oportunidade de ampliar os limites do seu ministério, deu a ele a oportunidade de crescer um pouco mais em uma determinada área da sua vida. Pastor, o que é sabedoria se não saber lidar com as mais diversas provações na vida? O que Cristo sabia, que eu e você às vezes deixamos passar despercebido, é que em hipótese alguma nós podemos ser sucumbidos pelas provações que nós enfrentamos. É que em hipótese alguma nós devemos permitir que as lutas roubem de nós a capacidade de enxergar além. É que em hipótese alguma as lutas devem impedir a capacidade que nós temos de crescer. Eu não sei se você já ouviu, mas eu sou do tempo das vigílias em que as pessoas diziam que crente cresce é apanhando.
É tipo massa de bolo. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais apanha, mais a gente cresce. Eu não quero ir longe nessa minha aplicação, mas apenas para te deixar consciente que ninguém cresce sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Não por acaso, Deus permite inúmeras situações nas nossas vidas que nos levam ao limite que a gente acredita ser nosso, para extrair de nós o que de mais precioso a gente possui. Em outras palavras, gente, o que Deus está dizendo para alguém aqui dentro dessa noite é muito simples. Ele só permitiu o que permitiu. Ele só deixou que acontecesse o que aconteceu, porque Ele acredita na sua capacidade de crescer em meio às mais duras provações da vida. Eu vou de novo só pelo glória de alguém aqui deste lado. O que Deus está dizendo para alguém aqui dentro desta noite é possível crescer em meio às mais duras perseguições da vida. É possível crescer diante das portas fechadas. É possível crescer diante das perseguições. É possível crescer diante das calúnias. É possível crescer diante do laudo médico negativo. É possível crescer diante das ameaças. Eu não sei quem pega, mas eu sinto de insistir. O Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui dentro essa noite: descansa, porque Deus está lhe dando a oportunidade de crescer em meio às adversidades da vida. Oh, Deus lhe abençoe, viu? Se quem serve um copo de água tem um galardão grande, quem serve uma toalhinha. Então olhe para cá, por gentileza. É de extrema importância, gente, que nós entendamos isso em sua essência. As lutas fazem de nós pessoas melhores e maiores. Eu postei alguns dias atrás no Instagram: nós aprendemos mais com a dor do que com o sabor. Opa! Eu sou um pregador muito textual, mas deixe-me sair um pouco fora disso aqui para lhe dar uma base e uma ideia do que eu estou lhe falando. Quando no capítulo de número 1 do livro histórico de Êxodo, que compõe o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos ali uma breve história de como foi a entrada dos filhos de Jacó, o patriarca, no Egito. Foram recebidos pela porta da frente, porque até então José agora tornara-se governador e ganhara um nome poderosíssimo na terra do Egito. A Bíblia diz que com o passar do tempo, e não existe um maior agente de desonra do que o tempo, parece-me que as pessoas se esquecem com muita facilidade de coisas beneficentes que nós fizemos por elas, ou que nós fazemos por elas. E é isso que aconteceu. O passar do tempo roubou da memória dos egípcios os benefícios que os hebreus lhe traziam. E a Bíblia diz com todas as letras que o faraó, que agora estava assentado no trono, não tinha conhecimento de quem fora José, e nem daquilo que ele havia feito na terra do Egito. Em um belo dia, ele olhando para as partes baixas do Egito, que eram as terras de Gósen, ele percebeu que os hebreus cresciam de forma assustadora. Qual é o temor deste homem? Se em um futuro não muito distante, algumas das nações que nos ladeiam declarar guerra, pode ser que os hebreus se unam aos nossos inimigos, e eles nos serão grande problema no futuro. O historiador Flávio Josefo vai dizer assim, que haviam 2 sábios na corte de Faraó que se passavam por profetas dos deuses. E em uma noite Deus visitou o sonho de um desses profetas, Deus, e deu a ele um sonho de que um nascido na semente dos hebreus promoveria grande estrago na terra do Egito. A ideia de matar todo menino do sexo masculino no meio do arraial dos hebreus partiu deste que se dizia profeta. E o faraó agora lança um decreto: todo menino que nascer no arraial dos hebreus deverá ser morto, entendendo que o hebreu por natureza ama o sexo masculino,
porque é o menino, o homem, quem dá continuidade ao nome do Pai, não permitindo que ele caia no esquecimento, não tendo então a tecnologia que nós temos hoje para descobrir com antecedência qual seria o sexo do menino. Ele cria como que uma espécie de clínica de aborto nas partes baixas do Egito. O homem não quer mais enamorar a sua esposa e dessa maneira, momentaneamente ele consegue impedir o crescimento dos hebreus. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais ele perseguia, que quanto mais ele pesava a mão, que quanto mais ele afrontava, gente, com estas palavras, tanto mais os hebreus cresciam. Olhe para mim, segura para o glória, se é daquele gostoso. A resposta de Deus para a perseguição não veio na mesma altura. A resposta de Deus para a escravidão não veio na mesma altura. A resposta de Deus, oh meu Deus, para o braço pesado do faraó não veio na mesma intensidade. Quanto mais eles perseguiam, tanto mais os hebreus cresciam. Deus está dizendo: vocês não vão crescer na mesma maneira que lhe perseguem, vocês não vão crescer na mesma dimensão em que lhe perseguem, vocês não vão crescer da mesma maneira que eles estão oferecendo perseguição, vão crescer a mais para provar que o seu crescimento, eu não sei se alguém entende o que Deus está dizendo. O fato de estarmos aqui esta noite é uma mensagem para o mundo. Quanto mais calunia, quanto mais difama, quanto mais persegue, quanto mais apedreja, mais a gente cresce. Eu não sei se você pode, gente, mas olhe para alguém com muito carinho, vai. Vamos lá, balança o ombro de alguém que é para dar nele uma despertada e diga para ele: deixa falar quem quiser falar, deixa perseguir quem quiser perseguir, deixa caluniar quem quiser caluniar. Eu não paro de crescer. Eu vim aqui essa noite pregar para alguém que está sendo perseguido, que está sendo difamado, mas que não parou de crescer por causa das lutas. Aleluia. Então olhe para cá para nós ganharmos tempo. A perseguição que Cristo encontra dá a ele a oportunidade de crescer. Amém sim ou amém não, gente? O local escolhido é estranho para os discípulos, mas está no propósito de Cristo. Uma vez Cristo dentro dos limites das terras de Tiro e Sidom, uma mulher oriunda daquela região, aos gritos vai ao encontro de Cristo. O evangelista Marcos, no capítulo de número 7, relatando o mesmo milagre, traz à tona a existência de uma casa, que é omitida pelo relato de Mateus. Qual é a ideia de Marcos em mencionar a casa? É que esta oposição crescente que Cristo encontra, é uma mensagem que o seu tempo é chegado. E ele agora precisa treinar aqueles que darão continuidade ao legado que ele deixará. Então o objetivo de Marcos em mencionar a casa é deixar claro que Cristo quer ter um particular com os discípulos, um tete a tete, tirar algumas dúvidas deles e ensiná-los algumas coisas. Esta mulher em desespero busca a pessoa de Cristo. E agora nós vamos entender o porquê de Cristo dar a esta mulher o título de alguém possuidor de uma grande fé. Primeiro, uma fé que trabalha no campo do reconhecimento. Senhor, do grego kurios ou kyrios, alguém dotado de tal poder, alguém investido de autoridade para resolver o meu problema. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma filha. E ela descreve a situação da menina, miseravelmente endemoniada. Como se não bastasse o demônio ser um problema, ela ainda vai dizer: o estado dela é de miséria, agrava o problema. Porque a fé dessa mulher é grande, gente? Porque é uma fé intercessória. É uma fé? Não, está fraco, gente, é uma fé? E o que é intercessão, senão a capacidade de se colocar diante de Deus em prol de alguém? Vale a pena ressaltar a informação de que ela não é crente,
mas fala a linguagem dos crentes. Isso aqui já quebra em nós alguns dogmas que nós criamos, né? Fé não é monopólio da igreja cristã. A igreja cristã não é detentora do nome de Deus. Fé vai muito além da nossa imaginação e compreensão. O poeta cristão diz que a fé é a flor de luz no jardim da escuridão. E se nós fôssemos definir fé aqui esta noite, alguém levantaria as mãos, porque afinal de contas é um bom leitor da Bíblia, e me diria: pastor, a fé nada mais é do que a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Só que ainda assim isso é muito pouco para nós definirmos o que é fé. Pastor, por que a fé dessa mulher é grande? Porque é uma fé intercessória. E cá para nós, gente, essa mulher tem a capacidade de chegar diante de Cristo exaltando o problema de alguém. Ela está dizendo: necessariamente não é por mim, mas eu vim até o Senhor por causa de outra pessoa. Ela está disposta a prestar um culto que nada tem a ver com ela, mas com outro. E diante desta realidade, olhe para mim. Qual foi a última vez que você cultuou e o objetivo do culto não era o seu umbigo? Só pelo é Deus aqui eu vou de novo. Qual foi a última vez que você cultuou e o objetivo do culto não eram os seus projetos? Qual foi a última vez que você se achegou diante de Deus e o motivo dessa sua aproximação não se deu por causa de motivos pessoais? Estou lhe preparando para o carna-fogo. Qual é o pecado que está em ação, ou pelo menos que Deus está nos alertando aqui essa noite? O pecado de comissão. Existem dois tipos de pecados, teologicamente falando: os de ação e os de comissão. Quais são os pecados de ação? Aqueles que eu faço e me arrependo. Quais são os pecados de comissão? Aqueles que eu deixo de fazer sabendo que eu preciso fazer. Eu não preciso ir longe para lhe dizer que Deus mudou a sorte de Jó. Não é quando ele declarou: porque eu sei que meu Redentor vive, por fim. Não. A Bíblia diz no capítulo 42 do livro de Jó que Deus mudou a sorte deste homem enquanto ele orava. Por quem? Pelos seus amigos. Pastor, o que é isso? Intercessão. Quem fala a linguagem da intercessão? Alguém que entendeu o propósito. Esta mulher é voluntária. E o que é ser voluntário? Amar a causa acima dos seus efeitos. Glória. E parece-me, gente, que algumas pessoas se esqueceram do poder que existe na intercessão, na oração. Talvez pelo avanço, pelo advento da internet, talvez porque alguns ainda hoje acreditam que Deus tem uma página pessoal no Facebook. Eles acham mais válido expor as suas dores e os seus traumas em páginas de redes sociais do que em um quarto secreto. Fala alguma coisa, gente? Isso. Não, eu não preciso te lembrar de que Deus não tem grupo de WhatsApp. Ele não tem página no Facebook, ele também não tem um perfil no Instagram. Deus fala a linguagem do secreto. É porque hoje nós ainda temos alguns ungidão, né, gente? Porque deixe seu nome nos comentários. Aqui não tem, só lá em Betim, onde eu moro. Porque às 3 da manhã eu vou orar. Liga para ele 3 da manhã para tu ver o que ele está fazendo. E agora virou moda. As pessoas parecem que se esqueceram do caminho do quarto, do secreto, da simplicidade. E se não subirem ao monte e fizerem transmissão ao vivo, parece que Deus não recebeu a oração. Eu sou do tempo, eu não sei se cheguei a compartilhar com os irmãos da última vez que eu estive aqui, mas eu sou do tempo, quando eu me converti há 17 anos atrás, olhe para mim, eu perdi a conta de quantas vigílias eu passei em oração na Deus e Amor do Cabana. Eu sou do tempo, talvez os mais jovens não se lembrem dessa expressão, mas pastor, o senhor lembra, os líderes mais antigos se lembram quando alguém dizia assim: eu estava no culto, e veio a irmã do
coque. Aí alguém dizia, é do manto. Eu perdi a conta, porque era sextas-feiras que tinha vigília na Deus e Amor, e dava-se início às 23h30, olhe para cá. Eu me lembro que 23h30 eu chegava na beca, e eu me ajoelhava do lado das irmãs, umas doninhas de 75, só menina, 80. 23h30 eu me ajoelhava do lado delas, 23h50, meia-noite, elas orando. Com 30 minutos eu me levantava sentindo ungidão. Meia-noite e meio, elas orando. 1h da manhã, elas orando. 2h da manhã, porque o negócio começava era às 3. 2h30, elas orando. E eu lá atrás, gente, quase que entrando em parafuso, dizendo, meu Deus, elas não sentem sede. Elas não têm vontade de ir ao banheiro. Os joelhos delas não doem, porque com 30 minutos de oração, eu me levantava parecendo que tinha feito uma série de 30 na academia, só de perna, as pernas tremiam, os joelhos quase que batendo no outro, eu dizia, como pode? E eu nunca mais me esqueço da experiência que tive aquele dia. Elas aprenderam a fazer o que a carne delas odeiam. Não por acaso o apóstolo Paulo, descrevendo uma situação semelhante, ele vai dizer assim, eu esmurro o meu corpo, reduzindo, porque ele sabe que a carne odeia fazer o que agrada a Deus. Eu não vou longe para lhe dizer que a oração ainda é a chave de tudo. Me socorre. Por quê? Porque eu tenho uma filha miseravelmente endemoniada. Tem 2 tipos de problemas, eu não sei se compartilhei isso com os irmãos, mas problemas que são chamados ordem natural e problemas espirituais. Problemas de ordem natural se dá quando o carro estraga, a porta se fecha, coisas semelhantes a esta que estão na esfera terrena. Para todos esses problemas existem solução, sejam eles momentâneos ou sejam eles futuros. A ajuda de alguém, uma porta que se abre, o convite de alguém. Coisas semelhantes a esta resolvem problemas que estão na esfera da naturalidade. Só que para problemas espirituais, gente, resoluções terrenas não se aplicam. Ela está dizendo, eu sei qual é a origem do meu problema. Se fosse natural, eu mesmo resolveria. Se fosse físico, eu mesmo resolveria, mas é espiritual. Ela está dizendo para Cristo, mais ou menos, trocando em miúdos. Senhor, eu tenho convicção de que o que eu não posso fazer, o Senhor. Vou de novo, tá, gente? Ela está dizendo, se fosse natural, eu mesma resolveria. Se o meu problema fosse de ordem terrena, alguns dos meus parentes dariam jeito. O meu pastor sanaria, o meu líder resolveria. Só que é espiritual, e espiritual foge da minha capacidade de resolver. E é por isso que eu vim. Por quê? Porque o que eu não posso, eu sei que o Senhor ainda... Ah, para de graça, deixa eu ir de novo. Talvez seja o motivo que te trouxe aqui essa noite. Você está convicto como aquela mulher estava, que entregar o seu problema a Deus continuaria sendo a decisão mais sábia a ser tomada. Talvez alguém na condição daquela mulher, pastor, eu não posso fazer pelo meu filho o que eu queria fazer. Eu não posso fazer pelo meu marido o que eu queria fazer. Eu não posso fazer pela minha casa o que eu queria fazer. E eu só vim por isso. Porque o que eu não posso, o Deus desta igreja. Aleluia. Eu não posso, mas Ele. Senhor, tenta visualizar a cena. Vou tentar assim contar com uma riqueza de detalhes terrível. 2,5 milhões de hebreus com pedras e paus na mão. Um homem diante de um mar que se encontra fechado. Faraó com seus cavaleiros e sangue no olho.
respirando morte. Moisés para diante do Mar Vermelho. A multidão revoltada. Porventura não existiam sepulcros suficientes no Egito para que nós morrêssemos por lá? Foi necessário Deus nos trazer até aqui. Para que nos matar? Moisés olha para Deus. E Moisés vai dizer assim: Senhor, fugiu da minha capacidade de resolver. Já entendi, Moisés. Toca no mar. Toca no mar. Diga ao povo, Moisés, que marche. Senhor, marchar para onde? Moisés, é difícil de ver, mas no mapa de Deus tem um caminho que não tem no mapa do seu inimigo. Deus está dizendo: toca no mar, Moisés, porque ele vai se abrir, Moisés. Oh, Senhor, há uma muralha na nossa frente, e logo depois da muralha está a terra que nós caminhamos por 40 anos no deserto para entrar nela. É o seguinte, meu Josué, tenha capacidade de me obedecer em silêncio e dar voltas em volta dessa muralha, sim, porque elas vão cair. Olhe para mim, eu quero exaltar esta palavra. O que nós não podemos fazer com todos os nossos recursos, Deus pode. Deus. Essa mulher está debaixo de uma fé ativa, sim ou não? Gente, sim ou não? Sim. Semelhantemente a mim e você, que em momentos de grande crise, a gente arranca dos anjos para jogar nas pessoas. E eu ouvi desde quando me converti, que uma fé ativa é uma fé que antecipa o milagre. É uma fé que abre porta. Só que o que está acontecendo aqui é totalmente contrário daquilo que eu ouvi, daquilo que você ouviu. Porque ela está diante da pessoa certa, pelos motivos corretos, o que é importante. Não basta estar no lugar correto, tem que estar no lugar correto pelas motivações corretas. Debaixo de uma fé ativa, viva, intensa. Quando eu li esse texto, eu cheguei à conclusão: Senhor, o Senhor podia ter olhado para a mulher e ter dito: eu quero curar a tua filha agora. Só que Deus vai levar a fé dessa mulher e vai prová-la ao extremo. Porque ela está diante daquele que pode resolver o seu problema, e aquele que pode, se cala. De coração, eu não sei o que é pior: o não de Deus ou o silêncio de Deus. O não de Deus, ainda que nos doa momentaneamente, a gente consegue entendê-lo como um livramento futuro. Mas o silêncio, é terrível caminhar na incerteza de estarmos agradando ou desagradando. Ele se cala, e alguém a quem não foi pedido opinião fala. Por quê? É impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de dar opiniões em áreas da nossa vida cujas quais Deus se calou. É porque, afinal de contas, tem gente que acredita que sabe mais o que é melhor para as nossas vidas do que Deus. É por isso que para ele é mais fácil tratar o seu casamento como receita de bolo. Faz isso, faz aquilo outro. É por isso que para ele é mais fácil tratar a sua situação de forma indiferente. Porque a fé dessa mulher é grande? Por dois grandes motivos que se seguem. Primeiro, porque é uma fé que fez com que ela suportasse o silêncio de Jesus. Segundo, é uma fé que fez com que ela suportasse a indiferença daqueles que estão próximos a Jesus. E guarde bem o que eu vou lhe dizer: a indiferença nunca vem daqueles que estão longe. Sempre, quase sempre, é daqueles que estão perto. Normalmente, é aqueles que se reúnem conosco que têm as palavras mais desanimadoras com as quais nós possamos ouvir. Senhor, despede-a. Em outras palavras, ela nos incomoda. O momento que seria nosso
está sendo roubado pelo problema da mulher. É fácil dizer despede-a, quando não é eu que tenho uma filha endemoniada em casa. É fácil dar opiniões na vida do outro, quando não é eu que estou passando pelo que ele está passando. Vale a pena, não é sábio falar aonde Deus se calou. Vocês estão aí, gente? Aí Cristo vai responder aos discípulos: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Enaltecendo o seu propósito, a sua missão. Só que a fé dessa mulher é absurda, porque Cristo se cala para ela, mas ela não se cala para ele. Ela se prostra, e a palavra prostrar no grego proskineo é prestar reverência. Em um ato de adoração, ela se lança aos pés de Cristo dizendo: me socorre! Em alguns momentos da minha e da sua vida, Deus vai se calar só para ver qual será a nossa próxima reação. Alguns não gostam de ouvir essas coisas, mas é verdade. Em alguns momentos da nossa trajetória, Deus vai se calar só para ver qual será o nosso próximo passo. Em algumas situações da nossa vida, Deus vai se calar só para extrair de nós o que existe dentro. Vale a pena perguntar, diante desta informação, quem é você quando Deus não faz o que você quer? Vou para esse lado de cá. Quem é você quando Deus não te dá o que você pediu? Quem é você quando Deus não aprova os seus projetos? Quem é você quando os seus planejamentos são desaprovados por Deus? Por quê, pastor? Fé para receber de Deus alguma coisa é uma coisa. Fé para suportar o que Deus não quer fazer é outra coisa. Aleluia. Ele se calou e ela não se calou. Ele se fechou para a mulher e a mulher não se fechou para ele. Oh, meu Deus. De repente eu esteja falando com alguém aqui esta noite, que esteja passando por um momento de silêncio de Deus. Deus está lhe dizendo: eu quero ver qual é a sua reação agora, diante do silêncio. Talvez os pensamentos que passaram pela cabeça dela fossem os mesmos que passou pela minha cabeça por diversas vezes. O quê? Eu estou diante de quem pode se cala. Eu viro as costas e vou embora. Eu abro mão de tudo. Eu não prego, eu não canto, eu não pastoreio, eu não lidero. Entrego credencial. Só que não, gente. Cristo se calou para ela. E diante do silêncio de Cristo, ela ainda encontra forças para prestar um momento de adoração. Ele se fechou para você. Ela podia dizer: viro as costas e vou embora. Só que ela está dizendo: ele se calou, mas a presença dele continua. Aleluia. Ele se calou, mas a presença dele continua. Ele pode ter calado, mas o silêncio dele não é justificativa para que eu saia da sua presença. Ele não fez o que eu queria, mas o fato de ele não aprovar as minhas petições não é justificativa para que eu saia da sua presença. Eita, meu Deus do céu! O que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite é muito simples. O fato de ele ter se calado não justifica o seu desejo de sair da sua presença, porque calado ou não, eu permaneço na sua presença. O meu desejo em sair da sua presença diante do seu silêncio revela o quão despreparado eu estou para viver o que vim buscar. Aleluia. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer assim:
Meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Várias no original transmite a ideia de variadas cores e de diversas intensidades. O que o apóstolo Tiago quer dizer? Tendes por motivos de grande alegria, não é pequena, não é apenas alegria, mas tendes por motivo de grande alegria passardes por provações pequenas, bem como por grandes provações. Por provações superficiais e por provações profundas. Sabendo que a prova da vossa fé, olha aí, é a prova da nossa fé, gente, que vai gerar o resultado que a gente espera, de modo que uma fé que não é provada, também não é aprovada para viver o milagre. Está entendendo agora porque as coisas estão apertando? Está entendendo agora porque Deus está espremendo algumas áreas da sua vida? Está entendendo agora porque Deus está fechando alguns caminhos pelos quais você desejou tanto passar? Está entendendo agora porque Deus está arrancando algumas pessoas do seu lado? Está entendendo? Todas as vezes que eu falo a respeito disso, gente, me vem algo à cabeça. Você que é dona de casa entende melhor do que eu sobre o verdurão e os preços das coisas. Você sabe que a unidade da laranja, uma laranja só, é mixaria, no ditado popular, 50 centavos. Mas aí em calor, como está fazendo Belo Horizonte nesses últimos dias, procure a primeira padaria da esquina e peça um copo de suco natural de laranja. De 500 ml. Cincão. Uma laranja, 50 centavos. O suco da laranja. Mas qual é a maneira que nós utilizamos para extrair o suco da laranja, gente? É o quê? Eu não sei quem entende o que Deus está nos dizendo, mas é só por intermédio destas pressões da vida, é só por intermédio de sermos pressionados em algumas áreas da nossa vida, que a gente vai produzir o que de mais precioso a gente tem. Deus trouxe alguém aqui dentro essa noite. Eu queria muito trazer uma daquela para você, sabe? Fazer aqueles negócios assim que os penteca gostam. Mas o que Deus está dizendo para alguém aqui é: eu preciso curar o seu coração. Você precisa ter em mente que eu estou espremendo algumas áreas da sua vida. Ainda que você não goste, ainda que você não entenda, ainda que você não concorde, eu estou espremendo para extrair o que de mais precioso existe dentro de você. Aleluias. Estive agora na Igreja Batista Central e participei de um treinamento com o pastor Paulo Mazzoni. E ele disse uma frase e eu a gravei: um homem satisfeito é um homem fracassado. Vou de novo, tá? Um homem satisfeito é um homem fracassado. Todas as vezes que você entrar em um estágio de satisfação, o próximo passo será o fracasso. Não por acaso Deus cria inúmeras situações à nossa volta de insatisfação, porque alguém insatisfeito tende a crescer. Entendeu, gente? Porque Deus está espremendo algumas coisas. Entendeu, gente? Porque Deus está arrancando algumas coisas. Senhor, me socorre! Não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela: sim, Senhor, eu entendo o que o Senhor quer dizer, mas o Senhor concorda que até a esses cachorrinhos a quem o Senhor se refere também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos? A que os cachorrinhos Cristo se referia? Pequenos cachorros que eram trazidos junto ao colo, diferentes de cachorros vadios que andavam pelas ruas de Jerusalém, pelos becos e vielas. Eram cachorros que ficavam ou no colo ou debaixo da mesa enquanto a família comia. Estes se alimentavam das migalhas que caíam. Ela está dizendo: até esses cachorrinhos também comem. Diante da declaração da mulher,
que foi sábia o suficiente para não se retrair, para não partir da sua presença, ele não vê outra alternativa senão, mulher, grande é a sua fé. E qual é a maneira que Cristo, ou por que Cristo chegou a essa conclusão? Porque a fé dela, gente, foi provada ao limite. Seja feito contigo como desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Acabou. Eu podia terminar o culto nessa noite lhe dizendo que este podia ser caracterizado como o culto das migalhas. Não é muito, mas ela tem consciência que se uma migalha ela conseguir pegar, a filha dela será liberta. Não é muito, mas ela tem consciência que se uma migalha ela pegar, o marido dela pode se tornar um obreiro dessa casa. Não é muito, mas ele sabe que se uma migalha ele pegar, Deus pode mover aquele negócio no currículo dele. Alguém entendeu o que Deus está nos dizendo? Se você pegar uma só migalha que cair neste culto, você volta para casa de posse de alguma coisa. Coloque-se sobre os teus pés para nós orarmos.